Gente, eu peço mil perdões porque realmente o meu sinal aqui é muito ruim. Eu moro no meio do mato, no interior de São Paulo, o sinal é péssimo e infelizmente a gente vai ter que enfrentar mais esse obstáculo. Mas eu vou fazendo e aí, bom, eu espero que de alguma maneira as pessoas consigam pegar os fragmentos e que seja de utilidade. Vamos jogar no universo aí, porque é o que nos resta, tá bom? Bom, vou começar de novo. Esse vídeo se presta a discorrer acerca das razões pelas quais nós defendemos os animais. As razões são muitas, são extensas, não cabem num vídeo só, ainda que a gente conseguisse concluir esse de hoje sem interrupção. Ele é uma lista muito grande, muito longa, com razões muito profundas que a gente precisa discutir passo a passo, e no final das contas a gente vai ter que fragmentar, e é isso mesmo. Mas nós vamos falar aos poucos. A razão que eu vou começar a explanar tudo isso é assim: as pessoas precisam da informação antes de qualquer coisa. E a maioria esmagadora, segundo a experiência que eu tenho tido nos últimos tempos, nos últimos 3 anos que eu tenho atuado firmemente no cenário da defesa animal, é que as pessoas não sabem do massacre pelo qual os animais passam. Eu sei que isso parece absurdo, porque é óbvio. Não é óbvio, a maioria das pessoas não sabem. E aí as pessoas vão chegar e falar: poxa, mas Nana, e depois que você avisa, eles não querem saber, eles rechaçam essa informação. É verdade, mas assim, infelizmente é um processo. Conscientização é um processo, mudança, revolução, ainda mais dessa monta, é um processo. E se a gente não respeitar esses passos, a gente não vai conseguir conquistar o que a gente precisa dentro desse objetivo, que é libertar os animais. Nós somos abolicionistas e não adianta a gente ficar gritando e tacando pedra na lua, porque as pessoas primeiro precisam ter o benefício da dúvida. Então, assim, primeiro elas precisam receber a informação. Essa informação precisa ser transmitida com a habilidade mínima necessária para que as pessoas não saiam correndo. Depois que elas recebem essa informação, é importante elas receberem um apoio que é o quê? Não é assim: eu sei que é doloroso, não liga, não pense nisso. Não é isso. A gente fala de apoio transmitir dados científicos, dados filosóficos, históricos. A gente precisa transmitir informações acerca de alternativas, o que elas podem tomar para si, para poder fortalecer a convicção, ou formar a convicção primeiro, o entendimento, o processamento daqueles dados todos. E aí, por fim, se essa pessoa resolver dizer bacon é vida, churrasco que é o que há, eu tenho caninos, as plantas sentem dor, que mais? Não dá para viver sem as proteínas de origem animal. Se essa pessoa começar a se arvorar em fazer esse tipo de argumentação, aí é um outro processo que a gente entra, e aí sim a gente começa a escolher qual é o método que a gente acha que é mais eficaz, que pode produzir melhor efeito diante daquilo que a gente deseja, que é a libertação animal. Ninguém está aqui para escolher se digladiar, trocar porrada, ganhar medalha, ganhar uma faixa, condecoração, fama, fortuna. Não é isso. Se querem isso, então é outra coisa, não é defesa animal. Se a gente quer defesa animal, é necessário que a gente faça um aferimento dessa nossa bússola e que a gente comece, então, a ter um mínimo de estratégia inteligente, porque nós temos que ser os primeiros a compreender que nós estamos tentando salvar crianças indefesas das mãos de um massacre, né? De pessoas que promovem um massacre. Então não custa se perguntar: eu estou agindo da mesma forma que eu agiria se fosse uma criança? Vai ter os mais afogueados dos nossos
ativistas que vão falar, não, eu tô agindo muito melhor, porque se fosse criança eu nem tava aí, porque criança humana não presta, porque vai virar adulto que não presta, porque vai ser violento também. Olha, para essas pessoas eu não estou falando, porque essas pessoas elas já têm a convicção delas, elas já acreditam em coisas que são muito diferentes daquela que eu entendo. Então, se a gente diverge nesse limite, não estamos conversando. Eu estou conversando com quem acredita que a gente precisa criar empatia nos humanos, porque a gente não vai conseguir exterminar a humanidade para poder promover a abolição animal. Se eu não tenho um plano de extermínio da humanidade, eu entendo que a humanidade sequestrou o direito dos animais e ela detém esses animais, não vai dar pra gente, com esse contingente ínfimo, sair na porrada com os humanos e arrancar o massacre, os animais da mão deles, para que eles parem de massacrar. Eu acredito no caminho da conscientização, eu acredito no caminho da lei, eu acredito no caminho do protesto, eu acredito no caminho do exemplo, eu acredito nisso. Então, é para essas pessoas que eu estou falando. Eu estou dizendo que é importante demais que a gente tenha uma estratégia para combater esta lista infindável que eu vou falar agora. Quem não é da defesa animal está se aproximando e quer saber quem é essa louca que está falando aí de defesa animal, por quê? Por que eu tô vendo ela? Por que esses malucos tanto defendem os animais? Por que essa defesa tão ferrenha? Eu só vou ouvir para depois eu xingá-la, né? Depois eu vou escrever umas poucas e boas aqui para ela. Então eu peço para você, fica aí, depois você me xinga. Quando eu terminar de falar, ou se quiser ir xingando pelo meio também, pode xingar. E quando esse vídeo estiver no YouTube, pode entrar também e falar assim, olha, eu vou xingar, eu só vou ouvir o que essa maluca tem para falar e depois eu vou xingar ela de tudo. Tá bom, mas fica aí, segura. Para eu poder explicar assim, quais são as razões que nos movem. Em primeiro lugar, nós que estamos na defesa dos direitos animais, nós já percebemos que aquela bandejinha que tem um pedaço de uma coisinha assim, de uma carninha, um músculo, um pedaço, um corpo, não é uma abstração da minha mente, não se trata de um bicho de pelúcia, ele teve vida, ele nasceu de uma mãe, ele tentou viver, ele quis viver, alguns deles começaram a se relacionar, tinham filhotes, enfim, eles queriam viver, eles teriam direito de viver. A gente que está na defesa animal, a gente já não está mais com essa abstração. A gente já olha para o batom e entende que se ele vier sem o selo que atesta que ele não foi testado, ele foi testado em olhos de coelhinhos, em pele de ratinho e inúmeras outras coisas. Então, nós da defesa animal, nós já não temos essa ilusão, nós já entendemos que esses seres têm direito de viver. E agora eu vou ler uma lista que eu pretendo ler em todos a série de vídeos que a gente for falar sobre essas razões. Para você que não conhece ou que está curioso, que quer entender por que a gente é tão contundente na defesa dos animais, eu elaborei aqui uma listinha. Se alguém, depois que eu ler a lista, perceber que está faltando alguma coisa e pode acrescentar, por favor, acrescente aí, porque eu tenho certeza que todas as vezes que eu for ler essa lista nos vídeos, essa lista vai se estender infelicissimamente. Lista dos massacres pelos quais os animais passam por conta da nossa postura antropocêntrica, que coloca o homem como centro do universo, como ser detentor dos direitos mais altos, mais privilegiados. Primeiro da lista, eu não tinha como não colocar isso em primeiro da lista, embora todos os outros estejam em ordens aleatórias, mas eu coloquei esse por razões muito importantes. Animais são mortos para virar comida. O mercado é gigantesco. São 70 bilhões de animais terrestres mortos por ano para ir para os pratos das pessoas. E essa contagem refere-se apenas ao que é catalogado. Se a gente for levar em consideração os matadouros clandestinos
e o quanto as pessoas têm pequenas criações e vai embora, esse número aumenta muito. Mas 70 bilhões de animais terrestres mortos por ano é um número gigantesco. Cada um desses animais só tem uma vida, que nem todo mundo. Então, se eles morreram, não tem mais o que fazer. O número é expressivo como um massacre em massa que causa um banho de sangue na terra. Mas para cada um é a vida dele. Inclusive, o que é os animais exóticos. Muitos exóticos não estão na lista, né? Mas as pessoas não comem só boi, vaca, carneiro. Elas comem jacaré, elas comem tatu, elas comem passarinho, elas comem pombo, elas comem, enfim, muitos animais exóticos, muitos mesmo. As pessoas comem animais vivos, né? Comem filhote de animal ainda no ovo, de pato. Que mais? Comem polvo vivo. Bota na chapa e vai cortando, lula viva, que mais? Colocam, comem cérebro, olhos de macaco, né? Enfim, 70 bilhões de animais terrestres mortos por ano, fora todos os que não são contabilizados, porque vêm de criadouros clandestinos. Esse é o primeiro da lista. Segundo, animais esfolados vivos para arrancar a pele. Animais que abastecem o mercado de pele, de roupa e objetos que usam a pele deles. Eles são torturados para retirar os pelos, porque eles precisam retirar dos animais ainda vivos. As plumas dos gansos, que são arrancadas deles vivos também, do papo. Na terceira vez que eles arrancam, o animal costuma morrer de dor. Ele morre mesmo, ele sucumbe a tanta dor. E tem também os coelhos, de quem eles arrancam a lãzinha, o pelo vivo também arrancam, assim, todinha para poder abastecer esse mercado grotesco de pele, de pena de animal. Para fazer travesseiro, para rechear edredom, para rechear casaco e fazer gola, estola, tudo isso. Então, são muitos. Se alguém tiver os números, pode citar. Eu não gosto de citar número, tá, gente? Porque isso normalmente cai na mão de alguém que tá afim de arrumar chifre em cabeça de cavalo, e aí a pessoa para tudo para poder falar do erro que você cometeu lá com um zero, outro zero. Isso também não faz diferença para mim, porque enquanto tiver um animal passando por essa situação, é motivo suficiente para a gente lutar. Vou tentar discorrer mais rápido só para a gente encerrar o vídeo com a lista, o vídeo de hoje. 3. Eles são mortos para retirada de chifre, de marfim, né? O caso dos elefantes, muitos deles são cerrados com o animal ainda vivo. Muitos deles são cerrados com o animal vivo. Esse massacre acontece em muitas partes do mundo com a conivência de autoridades, com organizações de traficantes, mas, sobretudo, o que alimenta essa demanda é o consumo. Enquanto tiver gente para comprar coisa feita de chifre de rinoceronte, do elefante e por aí vai, enquanto tiver, esses caras estão ganhando dinheiro e eles não querem saber da vida dos animais. 4. Torturados em atrações cruéis como touradas, vaquejadas, rodeio, aqueles bois da Espanha que são usados pela religião lá, os cristãos ateiam fogo no chifre dos bois, então é o chamado tauromaquia. São massacres feitos com bois, vacas, bezerros. Então, acontece isso em muitas partes do mundo. Sempre pegam um boi, uma vaca, um bezerro e resolvem torturar. Então, atrações cruéis como touradas, vaquejadas e rodeios. 5. Rinhas. Violência de briga e competições onde são utilizados galos, cachorros e qual mais animal eles acharem que brigam até se esfolar vivo. É uma competição horrível que acontece numa vasta
parte do mundo, eles colocam os animais para brigar e contemplar os bichos arrancando os próprios pedaços vivos. Eles são incitados a brigar, eles são cuidados para serem muito violentos, para desenvolver violência. Muitos são modificados geneticamente ou com cruza mesmo, para que eles se tornem altamente violentos e os humanos ficarem contemplando. 6. Rituais religiosos de magia negra ou ritos de religiões como candomblé, judaísmo e islamismo, onde os animais sofrem tortura, são degolados, esfolados vivos, costurado a boca, costurados os olhos enquanto estão vivos, apanham, passam por isso sapos, gatos, galinhas, cabritos, frangos e muitos outros que vocês puderem imaginar. As religiões que praticam dentro dos seus ritos o sacrifício de animais fazem isso com rigores de crueldade, com requintes das mais variadas formas. Então tem o caparote do judaísmo, tem o halal do islamismo, tem como chama? Bom, enfim, as oferendas do candomblé, e tem isso em várias outras religiões que a gente não sabe. O satanismo está só no meio, mas são muitos que usam isso. Abuso sexual, estupro e zoofilia. Por mais que para as pessoas que são alheias a essa verdade isso possa parecer o cúmulo do absurdo, nós precisamos citar isso sim, porque isso não acontece aleatoriamente um ou outro, não. Existe até rede de zoofilia, existe grupo de zoofilia, existe uma verdadeira organização de zoofilia. Outro, tráfico de animais para aprisionamento, exploração doméstica ou exposição em circos, zoológicos e aquários. Tráfico de animais. Eles são capturados na natureza e aí, de alguma maneira, por bem ou por mal, se arranja um jeito e as pessoas exploram animais. Não apenas o tráfico, né? Exploram, às vezes, em verdadeiras organizações de criação de animais. Cachorro que serve de cão de guarda, que serve de guarda para casa, fica dormindo ao relento, mal alimentado, esquecido, abandonado, alugado para ficar tomando conta de casa enquanto as pessoas viajam. Em final de ano isso acontece bastante. Aquários que pegam animais que moram no mar, lá no fim do mundo, é quase o abissal, que vive numa temperatura completamente diferente, luminosidade diferente, pressão atmosférica diferente, tudo diferente, fuso diferente, e encarceram o animal para ser contemplado na sua desgraça. Circo, a mesma coisa, embora hoje já tenha uma pressão para que isso acabe, mas não é em todo lugar que acaba, e os animais ainda passam por isso demais. Zoológicos, então, nem se fala, né? Até a desculpa deles é que estão salvando os animais. Para quê? Ninguém quer ser salvo para ficar servindo de reprodução, para continuar sendo contemplado por um bando de imbecil que fica passando na frente da sua jaula e atirando pipoca e papel embolado lá e gritando: tigre! Ai, o tigre! Ninguém quer viver desse jeito. Então, essa desculpa idiota vocês guardem para vocês. E se quiserem mesmo cuidar dos animais, ajudem os santuários. Outro, traficados e mortos para retirada de órgãos ou partes consideradas medicinais ou com propriedades cosméticas. O pobre do tigre na Índia e na China, especialmente na China, ele, assim, quase entrou em extinção. Alguns parece que entraram, algumas espécies, algumas raças, sei lá, entrou em extinção por conta disso, porque inventam que eles são, como se diz... Enfim, que eles promovem algum benefício para os humanos, abre o apetite sexual, aumenta a libido, né? Que são considerados importantes. Então, esses animais são retirados vivos. Houve aí, em alguns dias, eu vi uma postagem de um cara que dizia que os testes de lentes de contato, de produtos para lente de contato, eram feitos em olhos de porcos vivo e que tinha um matadouro que fornecia esses olhos
para os laboratórios. A gente sabe que muita gente vai dizer que isso é um absurdo, que isso é coisa da Deep Web, mas a gente sabe que é verdade, porque eles vão mentir, é porque convém e a gente não é obrigado a acreditar. E isso acontece mesmo. Explorados para serviços, cães de guarda, cavalo para fazer ecoterapia, né? Porque, mas é para salvar criancinhas, para criancinhas se sentir melhor. Então, tudo justifica a exploração do animal, ficar montando no lombo dele, a coluna dele enverga, ele fica... mas ele gosta, o animal adora fazer o trabalho, ele adora, mentira, ele adora isso porque alguém arrancou ele do habitat natural dele e entre ficar preso numa maldita baia, ficar preso em algum lugar, comendo amarrado ou caminhar, ele prefere caminhar, mas isso até eu gostaria. Eu também ia me mostrar muito feliz de carregar alguém nas minhas costas se a escolha que eu tivesse fosse isso ou a cadeia. Então, se eu não quero ficar presa, encarcerada e eu só tenho essa possibilidade, vai isso mesmo, entendeu? Mas eu nunca vi um cavalo sair da floresta e ficar procurando alguém para montar no lombo dele. Não importa se a pessoa é saudável ou doente. Vá fazer um cavalo mecânico, vá fazer uma máquina do tempo, vá fazer o que quiser. O animal não tem que servir como jurisprudência para as pessoas dizerem que, não, mas assim pode. Não pode, entendeu? Não pode, pronto, olha que simples, não pode. Bichos da seda cozido vivos, cochonilhas esmagadas para produção de corante para a indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética, criados, explorados e depois mortos aos bilhões para produção e extração dos seus corpos, das suas tintas, do mel e por aí vai. Incitados à reprodução contínua, estuprados, inseminados para a exploração e venda de seus filhotes ou dos seus produtos. Caso das vacas, caso das cadelas, principalmente, mas tem outros também. Comercializados em larga escala em condições horríveis em casas de animais. Isso a gente nem precisa explicar, porque todo mundo conhece a Cobase, a Pet Zoo, eu acho que é isso. E tantas outras que recebem animais para ficarem num calor enorme ou num frio enorme, amontoados, brigando, mortos. Eles vão lá, puxa, pega, joga, descarta no lixo e continua vendendo. As pessoas que compram são outras alucinadas que dão para criança derruba, quebra, massacra e por aí vai. Transportados, criados e tratados com absoluta negligência. Não há bem-estarismo nesse mundo que vá me convencer de que eles estão bem o suficiente para não precisar mesmo ser livres. Não precisa estar tão bem. Assim foi com os escravos negros, né? Mas ele tem casa, comida, tem abrigo, né? Tem atenção, tem um trabalho, ele come e bebe. O que mais que ele quer? Que tal a liberdade? Que tal o direito de escolher como eu quero gastar os meus dias de vida? Que tal? Maus tratos em todos os sentidos e, por fim, o abandono. Eu vou ler e reler essa lista cada vez que a gente for falar sobre esse tema. Então, aqui eu quero encerrar só dizendo para todas as pessoas que perguntam por que é que nós defendemos os animais? Nós temos algumas razões. A primeira delas é essa lista. Porque eles precisam ser defendidos desse massacre. Porque esse massacre não é justo. Não tem como ser. Porque eles passam por uma lista infindável de massacres. É que eles precisam ser defendidos. Outra, porque a maioria das pessoas não defende. A maioria das pessoas explora, tortura, escraviza, mata, abandona, negligencia. Então tem que ter alguém para defender. Porque como é que vai ser se só tiver gente para destruir e não tiver ninguém para defender? Então, há outra razão pela qual nós defendemos, é essa. E a outra é que a gente sabe que boa parte das pessoas faz isso sem saber. É claro que existe uma conveniência e que as pessoas querem não saber mesmo, elas não querem saber. A maior parte das pessoas que se aproximam da gente nos atos de protesto onde nós temos as informações, passa inclusive um vídeo, elas se afastam. Mas a gente precisa passar. Se ela decidir se afastar, é uma outra estratégia que a gente vai precisar usar.
Mas a gente precisa fazer postagem, precisa mostrar, precisa gritar, a gente precisa fazer manifesto, precisa fazer protesto, precisa, porque se a gente não fizer isso, não vai entrar por osmose. Não adianta eu ficar assistindo terráqueos no meu quarto e tacando a cabeça na parede como fiz, de verdade, porque por osmose, assim, tipo, alguém vai despertar lá do outro lado da rua, do outro lado do continente, não vai acontecer. Então é necessário que a gente faça esse trabalho, isso é a nossa obrigação e nós fazemos com um certo prazer, porque é o prazer de quem sabe que luta do lado que escolheu, do lado que acredita que é a paz, que é o direito de liberdade, o direito de viver, os direitos mais essenciais. Então eu vou encerrar esse vídeo, só para ele não ficar longo demais, e a gente vai conversar ao longo da semana a respeito dessa questão mais vezes. Quem quiser deixar comentários, quem quiser deixar sugestões, quem quiser acrescentar alguma informação a isso, vai ser ótimo, porque a gente vai discorrer a respeito disso há muito tempo, porque as pessoas realmente não sabem. As que sabem ainda estão zonzas, porque elas são criadas com um emburrecimento em massa, elas são criadas com a estratégia de não saber, porque o mercado sabe que a maioria das pessoas que ficar sabendo disso, que tiver essa informação, vai minimamente questionar se vai continuar fazendo isso ou não. Mesmo aquele que na hora grita bacon, mesmo aquele que fala, não, eu quero churrasco, ele fica com alguma coisa, porque no fundo, qualquer um que estupre uma criança, que maltrate um animal, que dê uma paulada na cabeça do animal, sabe que não tá certo aquilo. Mas o desejo dele vem em primeiro lugar e ele toca para frente. E a nossa obrigação aqui é ficar fazendo atração no sentido contrário. É tentar conscientizar as pessoas. Alguém vai despertar e quem desperta, desperta outros. É assim que a gente faz, é assim que a gente acredita. Muito obrigada, gente, para todo mundo que fica perto, que está junto, que compartilha e que de alguma maneira contribui para que esse massacre cesse, para que esses bichos possam ser libertos. Eu agradeço muito. Só vou finalizar dizendo uma coisa. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem não adianta, não adianta. Em primeiro lugar, o que não adianta é não fazer nada, porque fazer alguma coisa sempre adianta. Em segundo lugar, porque é uma questão de sentido de vida. Mesmo sabendo que muita gente vai continuar estuprando crianças, a gente continua lutando contra. Porque a gente não pode ser conivente com o que não é adequado, com o que não leva em consideração os direitos mais essenciais de seres sencientes. Beijo para todo mundo. Tchau.